ouvintes, bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e hoje vamos ter contos baseados em fatos reais. Salve, salve galera que nos ouve. Aqui quem vos fala é o Felipe, diretamente de Itapevi para o mundo. E a maior façanha do diabo foi convencer a todos de que ele não existe. Charles Baudelaire. Fala galera, aqui quem fala é a Laile, eu falo de Louveira. It's time to get spooky. What? Yeah. Eu entendi, mas não peguei a referência. É a frase clássica de Halloween. Aqui é o Mandrake, sou de Porto Velho, Rondônia, e eu vivo além da imaginação. Eu sou o tio, diretamente de São José do Rio Preto, e, cara, medo mesmo é dar aula pra adolescente. Ô, cidade. Bem-vindos a mais uma leitura de recados e e-mails. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e hoje eu estou com a voz mais sexy de Louveira. É isso aí, a voz mais sexy de Louveira sou eu, a Laile. Hoje aqui tomando o lugar do Felipe, porque ela tem direito de resposta. Pois é, eu tenho direito de resposta depois que alguém divulga o meu nome publicamente, assim, isso é um absurdo. Nossa. E aí, Laila, você tem uma música pra dedicar ele também? Nossa, eu nunca parei de pensar numa música pra ele. É que ele fica cantando, né? Sempre canta aquela, ô Carla, né? Que é uma coisa, né? Que se fosse uma música boa. Uma música que te lembraria o Felipe. Morango do Nordeste, não. Alô, galera da Estrela da Terra. Essa música é especialmente Fica pro Felipe. Ai, amor. Ai, 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 amor. Para com essa porra aí, meu irmão. Não, vou te falar que eu nunca parei de pensar numa música pro Felipe, não. Agora é questão de honra. Próximo podcast vou falar sobre uma música que me lembra o Felipe. Este é o terceiro ano consecutivo que o Distopia Rastreada promove um especial de Halloween. O primeiro, cara, foi lá em 2014, onde o tema foi Tom Savini. Tom Savini, cara, resumidamente, ele tá por trás de todos os efeitos especiais de filmes gore dos anos 80, cara. O cara é muito foda. É o podcast 9, cara, confere lá, hein. O segundo, cara, foi em 2015, onde o tema do especial de Halloween foi John Carpenter. O John Carpenter é outro, né, cara? Grande ícone dos filmes de terror aí. Um cara diretor, compositor. O cara era tipo um faz-tudo, cara, do cinema, velho. Podcast 15, cara. Procura lá, ficou muito bom. Esse ano resolvemos fazer diferente. Contar histórias que aconteceram com a gente ou que ouvimos falar. Criar uma coisa diferente, sair um pouco do padrão do que foram os dois outros, né? Ficou muito bacana, gente. E a Laila tá nele, hein? É isso aí. Fique agora com um podcast especial de Halloween, baseado em fatos reais. Então, vamos lá. A primeira história que eu tenho, cara, é da infância. Minha casa, onde que eu moro atualmente, quando meu pai comprou, já tinha outra casa aqui, entendeu? Não era tudo construído direitinho ainda, mas ele construiu meio que em cima de outra casa, entendeu? Calma que não é pet cemitério, não é cemitério indígena aqui, não tem nenhum gato revivendo, não é nada disso. É o seguinte, eu lembro vagamente assim, o que sobrou da casa antiga era um banheiro que ficava do lado de fora da casa. Sabe aquelas coisas meio de roça? Que o banheiro fica do lado de fora da casa, não fica dentro? Ah, sim, tô ligado, sim. Então basicamente era isso. Era um banheiro bem velho, assim, tão velho que ele era meio verde, de musgo, sabe? E meu pai volta e meia usava pra poder guardar ferramenta ali. Alvenaria ou madeira? Não, cimento mesmo, cimento. Só que ele era tão velho, tão úmido a parada, que ele foi criando um musgo em volta dele, tanto dentro quanto fora. E reza a lenda que quem morava aqui era uma senhora bem idosa. E volta e meia, eles me colocavam medo falando que a velha aparecia perto desse banheiro. Porque foi a única coisa que restou da casa. E ela morreu já tem muitos anos. Então, cara,
eu tanto pilhado assim quando era criança com isso, que um dia, sabe quando você é criança e tem medo de sair à noite? Tem gente que é velha e ainda tem medo de sair à noite, né? Pois é, né? Isso acontece. Quer dizer muita coisa na idade, né, cara? Aquela parada de você tá afim de ir no banheiro, só que você tá tão Você segura, com medo que segura você quer segurar até amanhecer, né? Mas aí eu não consegui. Eu tinha por volta de 5, 6 anos, alguma coisa assim. Ah, muito criança. Eu lembro que eu me levantei e eu sempre tinha medo de ver a velha, né? Ainda mais que fantasma adora aparecer à noite, né? É, o horário de serviço dele, né? Então, cara, eu levantei meio que... Meu quarto não é tão longe do banheiro. Tinha um banheiro dentro da casa aqui. Só que eu comecei a sentir aquele frio meio estranho, sacou? Sabe quando parece que tem alguma coisa atrás de você? Uma parada assim meio... É meio bizarro, você arrepia o braço, uma parada meio esquisita. Eu lembro que chega um vulto do lado de fora da casa. Porque, como eu disse pra vocês, tinha esse banheiro velho que ficava do lado de fora da casa. Após eu ir no banheiro que fica dentro da casa, o normal, eu vi esse vulto do lado de fora no quintal. E eu, criança muito inteligente, resolvi abrir a porta. Inteligente. É, né? Bem inteligente da minha parte. Aí eu fui... Desculpa, mas você é o cara que ia morrer no filme de terror, né? Que abre a porta e corre lá pra ver. Certeza, absoluta. Basicamente. Primeiro. É o curioso. Curiosidade, né? É o curioso que vai. O que tá acontecendo? Ai, né? cara, Eu não acredito nisso. E vai lá ver, né? sabe quando tem uma parada que parece que te atrai, assim, tipo, parece que você vai inconscientemente? Eu abri, cara, e não vi nada. Beleza. Olhei pra um lado, olhei pro outro, nada. Cara, eu juro pra você, quando eu tava voltando pro quarto, eu olhei pra trás e enxerguei a silhueta da velha, cara. Tipo assim, sabe quando você vê um vestido e você vem olhando de baixo pra cima? Eu não sei se é falsa memória de criança, mas eu enxerguei a velha na minha frente. Aquele sorrisinho desgraçado que a pessoa olha e meio que faltam uns dentes. Cara, eu só lembro... Nossa, você viu o rosto? Sabe, uma parada meio distorcida, não é uma imagem focada. É uma parada meio embaçada mesmo, sabe? Quando seu olho tá querendo focar uma coisa e não consegue. Eu saí vazado, cara. Eu entrei debaixo da coberta. Assim, fechei, travei todo. Fiquei, Coberta é tipo... sempre a salvação, né? Nada passa pelas cobertas. Cara, como assim? Tipo, tipo como se eu tivesse muito protegido, né? Eu sei que eu travei, cara, e lembro de acordar no outro dia. Eu acordei na mesma posição que eu dormi. Nossa, Deus do céu, tô ligado. Você não consegue nem colocar a cabeça pra fora do lençol, né? Fiquei travado, cara, congelado. A nossa memória, muitas vezes, ela engana a gente, principalmente nossa mente, às vezes tem explicação científica para isso, né, de aquela coisa do psicológico, do medo, de luz, de uma imagem que você viu e você não lembrou e subconscientemente está gravada. O Profeta, ele é psicólogo, ele é formado, ele pode até falar melhor sobre isso, né? Sim. Temos um profissional aqui hoje. Ele é. Tem alguém gabaritado aqui pra falar besteira. Sou formado em psicologia e eu tenho um curso à distância de exorcismo. Caraca, velho. E você faz o bagulho da mão ainda. E ele lê mão ainda. Estamos com o John Constantine aqui hoje. Então, o negócio da criança é o seguinte, cara. Talvez seja verdade, porque tem até no filme bem famoso, lá, que todo mundo já deve ter visto, acredito, que é o Sexto Sentido, que criança e animal sempre vê espírito, né, cara? Tem aquela coisa de reza a lenda que criança e animal são dois seres puros, né? Então ele, sei lá, tem uma certa afinidade com o lado espiritual, ele por ele não ser adulto, então não foi a criança, então, sei lá, não tem malícia, essas coisas, e parece que ele tem um lado espiritual e não sabe como funciona. E criança e animal vê espírito. Tanto que eu tenho uma história que eu tenho, que essa aconteceu comigo, eu tava presente no dia, envolve animal. Eu tava na casa do vizinho, de um amigo meu de infância aqui da rua, a gente cresceu junto. Tava um grupo, a gente tava na sala e a gente tava conversando à noite. E aí, papo vai, papo vem, alguém começa a puxar assunto de história de terror. E aí o cara fala, e alguém falou, pô, mas meu cachorro é mais estranho, cara. Lá em casa tem quase ninguém, vira e mexe, ele fica latindo às vezes do nada.
Eu olho, eu vou ver se tem alguém e penso, um gato. Ele é minha rua, não tem gato, né, cara? E tipo, eu penso, é vulto, alguma coisa, é árvore, quase não tem árvore. E aí, ele começou a falar disso, que ele achava estranho, o cachorro dele era tipo nada. E a gente, caralho, é muito sentido isso, né, mano? Mano, às vezes eu não durmo por causa do meu cachorro, mano, é foda, deu mó cagaço. Nisso, o cachorro de um amigo meu, ele tava na sala, e passa uns 10 minutos ele começa a olhar meio pra um amigo meu também, um conhecido nosso, tava lá, e ele olha de uma forma estranha, como se não estivesse reconhecendo, e depois ele começa, tipo, virar a cabeça, seguir, e ele olha pra um ponto fixo que não tem nada e começa a latir. Meu irmão, todo mundo levantou do sofá e saiu correndo, cara. Que isso, cara? Eu juro pra você, aconteceu mesmo, cara. E não faz tanto tempo assim, não. Eu acho que eu devia ter uns... Eu tô com 29, eu acho que eu tinha uns cara, 20. tem tempo pra caramba, 10 anos atrás. Cara, 10 anos é tempo pra caralho, mano. E Mas você tá aconteceu, ficando cara. velho, né? Uma década é pouco tempo. A minha segunda história, cara, é na adolescência. Essa é bizarra, cara. Bizarra, porque eu tenho a lembrança mais nítida das coisas, entendeu? Foi, tipo assim, eu tava de férias em Espírito Santo. Minha família tem uma casa lá, que é do lado da casa da minha tia. Apesar de ser praia, é um bairro muito deserto, cara. Não tinha quase vizinho nenhum, nada. E lá é tipo assim, aquela praia que é boa pra você poder descansar. Então, nessa época era o quê? Era 2004. 12 anos. Aí, cara, tava eu, meus pais e uma prima minha. Meus pais saíram pra poder fazer ligação pra família de cá, né, cá em Minas, né, pra ver como é que o pessoal tava. Aí ficou eu e minha prima vendo televisão. Normal, tá aí ok. A casa toda trancada, tudo de boa. Aí do nada, cara, a gente vendo TV lá, sei lá o que tava passando. A TV ficava perto da porta de entrada do hall da casa. Sabe quando você força a maçaneta pra poder abrir? Uhum. Ela fez 1, 2 vezes. Aí olhamos assim, né, falou, poxa, deve ser meus pais chegaram, ou a minha tia aqui do lado. Só que, cara, eu abri a porta, não tinha ninguém. Eu juro pra você. Minha tia não estava em casa. Meus pais não estavam perto. Tanto que eles chegaram uns 20, 30 minutos depois. Eu e minha prima ficamos olhando assim e falou, peraí, você viu o que eu vi? Vi. Aí qual que é a minha reação? Eu peguei uma vassoura e rodeei a casa para ver se tinha alguma coisa. Pô, ladrão, sei lá, alguma coisa. Você pede pra morrer, né? Meu Deus do céu. Que perigo, né, cara? Você pode ver que eu na adolescência não perdi o modo operante de criança de querer saber o que tá Nossa acontecendo. mesmo. senhora. Eu não aprendi É nada. destinado a ser o primeiro a morrer do filme, não é possível. O que eu pensei? Fala, pô, deve ser alguém sacaneando, né? Deve estar aqui perto. Eu fui procurar pegada, alguma coisa no quintal, cara. Não tinha nada. Eu fiquei bolado. Isso. Falei, eu dei a volta na casa, nada. Não tinha nada revirado. O portão tava trancado, pra você ter uma ideia. Eu olhei, cara, rodeei a casa, abri os quartos, nada, cara. Aí eu sentei e olhei pra casa da minha prima assim, eu falei, fudeu. Vamos deixar quieto, não. Porque, bicho, Procura, né? não tem explicação, cara. Como que uma maçaneta numa porta força 2 vezes querendo entrar e não tem nada? Não tinha vestígio nem na maçaneta, cara. Nem suor, nem poeira, nada. Eu não sei se era ET, se era fantasma. Não sei, cara. Pensei em 1001 possibilidades e até hoje não cheguei a conclusão nenhuma. Que horror. Você viu que o fantasma era educado, né? Ele entrou pela porta, né? Ele nem pulou a janela, mas não roubou nada, né? Ele Pô, e nem atravessou a parede. O Mandrake, que é o especialista aí, você tem ideia do que poderia ser, cara? drogas, né? Eu acho. Eu ia apelar logo. Não, é estranho quando acontece só com você, mas tem outra pessoa que testemunha e vê a mesma coisa. É muito bizarro. É muito bizarro. Não, então, se for pra manter no sobrenatural, né, meus conhecimentos aqui em ocultismo, eram 2 adolescentes, certo? Sim. Então, que normalmente é atribuído de eventos sobrenaturais em locais que tem mais de um adolescente, é o efeito poltergeist. Caralho. Pô, faltou TV cair em chuvisco na hora, cara. Eu ia ficar doido. Você corre pro meio da rua, velho. Mas por que o poltergeist, assim, no adolescente? Não entendi. Então, quem estuda parapsicologia, que para alguns é uma ciência e para as pessoas sérias não é,
Isso Tipo não o Padre existe. Quevedo. Isso não é que Apesar de existe. que o Padre Quevedo é o melhor parapsicólogo que existe, né? Porque ele nega toda a ciência dele. Esse cara é melhor, né, mano? Né? Tá vendo tudo isso aqui que eu estudo? Nada disso existe, tudo merda. Mas qual que é a ligação, assim, dos jovens, o Poltergeist? Quer que eu não respondo? consegui- Posso, assim, do Pode? pouco que eu sei, Pode. eu não sou psicólogo, não tenho formação Pode. na área, nunca nenhum estudo real, a não ser fuçar mesmo. Vamos então começar pelo início. O que é um poltergeist? Pra galera que tá ouvindo. Cara, um poltergeist, na verdade poltergeist é uma palavra em alemão, que eu não sei exatamente a tradução dela, mas... Geist significa forma, né? Esse Paul de poltergeist é manifestação, se eu não me engano. Manifestação de forma. ele é uma manifestação de alguma coisa que até hoje não se sabe se é um fantasma ou, em alguns Espírito casos, zombeteiro, né? o espírito zombeteiro, Zombeteiro. né? Espírito zombeteiro troll. que se manifesta de forma, na maioria das vezes que eu sei, assim, de forma um pouco mais violenta, né? Tentando abrir coisas, empurrar, derrubar. São aquelas manifestações assim. E tem casos, alguns, não sei o quão sério é isso, mas que o pessoal fala de manifestação, por exemplo, de chuva de pedras no telhado da casa, materialização de algumas coisas, né? Umas coisas bem bizarras, assim. Eu acho que é tudo que é manifestação física pode ser considerado como poltergeist. Certo. Você diz pedra de gelo, de chuva, pedra. Pedra. Bizarro. Uma coisa que eu não entendi é que quando eu falei, o Mandrake perguntou: era 2 adolescentes? Então, porque assim, o pessoal que estuda isso fala que uma das causas seria assim, que o poltergeist ele não tem nada a ver, por exemplo, com o fantasma, né? Sim. Ele seria a representação no mundo físico dos conflitos internos que o adolescente passa, que o adolescente ele tá passando por muitas mudanças, muitas vezes assim, muitos problemas psicológicos. É aquela fase da raiva, da incompreensão, essas coisas. E o poltergeist ele seria a manifestação disso, né? Da raiva reprimida, da ansiedade. Mandrake, se eu estiver falando besteira, corrija, por favor. Não, eu mesmo dei uma canelada aqui mais cedo. Eu me dei conta assim que eu terminei de falar. Geist não é forma, né? Forma em alemão é Gestalt. Geist é espírito, né? Mas então, o poltergeist, ele é uma... É a palavra parecida, né? O poltergeist, ele, no geral, ele é uma manifestação que vem de pessoas vivas, né? Que estão no ambiente. É como se fosse uma histeria coletiva que descamba pro sobrenatural. Um grupo de pessoas estão num lugar, eles começam a ficar impressionados com algo, por exemplo, uma história de fantasma, e aí a teoria do poltergeist diz que a energia psíquica dessas pessoas que cria manifestações no ambiente, seja telecinesia, né, mover objetos ou coisas, sons, luzes ou mesmo objetos aparecendo na cena. Aí o raciocínio é exatamente esse. Um adolescente, por ele estar nessa fase de mudança, ele tem um descontrole emocional maior do que um adulto. E a emoção é o que dirige o efeito do poltergeist. Tem alguns parapsicólogos que eles apontam uma hipótese, né, baseada num vestígio biológico, que é a glândula pineal. A glândula pineal, ela fica entre os dois olhos, no crânio, né, um pouquinho mais para cima. Seria onde algumas tradições místicas acreditam Terceiro olho, né? terceiro olho. Sabia, A glândula pineal, ela tem uma característica interessantíssima. Ela regula o sono, né, os sonhos. E ela é de carne, é uma glândula mesmo, né, na infância. E durante a adolescência, ela calcifica. Em adultos, ela é uma estrutura óssea, morta. Caraca. Nossa, que legal. Quer dizer que quando ela é adolescente, ela é viva, e quando a gente cresce, ela meio que morre. Fica adormecida. É o que dizem, né? Nunca abri a cabeça de uma criança depois de um adulto pra ver, né? Ainda bem, né, cara? Né? Porque essa porra da cadeia, né, cara? Não, eu tive anatomia, né? Eu tive anatomia, a gente estuda peça anatômica, né? Bom. Só que só de adulto, então eu não tenho como te dizer. Falando na glândula pineal, eu tava fazendo uma busca aqui rápida, né? Eu encontrei um comparativo dela com um olho, acho que de Horus. É, olho de Horus. Na mitologia egípcia, o olho de Horus é proteção, se não me engano, né? É um símbolo de proteção. Tu viu aquela imagem, né, que mostra o olho de Horus e a glândula no cérebro vista de lado, né? Isso. Nossa, é muito igual. Tô vendo agora, é verdade. É bacana. Eita, coincidência? Acho que não. E o olho de Horus, ele representa isso, né? O olho que tudo vê, que vê além dos alcances normais. Caramba. No Senhor dos Anéis é o Sauron lá. É o olho de No Sauron. Thundercats é o No olho. Thundercats é a espada. No Thundercats tem, né? Tem a espada... espada E no Big justiceira. Brother, são Pedro Bial. os telespectadores da Globo.
Só um parênteses, eu juro pra você, só um parênteses, fazer um... Você falando um negócio de televisão, eu juro pra você, não tô mentindo. Aí só você tá falando de televisão, eu lembrei. Faz pouco tempo, foi semana passada ou retrasada. Eu tava aqui no computador, o computador fica na sala, né? E do meu lado direito fica a televisão. O controle tava no sofá, não tinha ninguém, e a televisão ligou sozinha. Olá, Sandra, boa tarde a você, boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco que os médicos conseguiram... Me derrubaram aqui, a próxima Isso! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Infelizmente, a gente viu que a Mona Lisa Perrone foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante, Totalmente né? Nós deselegante. estamos aqui... Eu olhei assim, sorte que era de tarde, não era madrugada, e tipo, tinha gente na casa, mas antes eu achei estranho. Ué, eu falei, porra, é essa? Por sorte não ligou naquele, igual o filme de terror, não ligou no canal, no 3 ou no AV Chuvisco. Ele ligou na Globo e ficou. Cara, era o Roberto Marinho ligando a TV pra você. Roberto Marinho. Ele tem uma cara fugida. Roberto Marinho, cara. É o espírito do Roberto Marinho, liga na Globo, porra. não tá dando ibope por quê? Eu vou começar com uma história curta que aconteceu aqui nessa casa que eu moro. E é o seguinte, eu cresci, só pra resumir assim, eu cresci, minha família inteira é cristã, não cresci acreditando em fantasma, em nada assim, até meus 11 anos, quando eu comecei a ver algumas coisas, escutar umas coisas, eu fiquei meio assim, hoje eu acredito por minha conta mesmo. Mas a que eu vou contar aconteceu acho que uns 2 anos atrás aqui na minha casa. Estava eu, minha irmãzinha, o meu primo e minha tia só em casa, e minha casa tem 2 andares. E tava todo mundo no meu quarto, estávamos assistindo filme, aí paramos de assistir, era desenho, nem era filme de terror, pra falar que tava tipo no psicológico, sei lá o que. Tava assistindo, se eu não me engano, era Totoro no dia. メイがお化けのトトロに出会いました。私は自分も会えたらいいなと思っています。 Aí paramos, damos pausa, falei, bom, vou fazer uma pipoca, pegar uma coisa pra beber, pra ficar aqui naquele esquema gostoso, né? Aí foi eu e minha irmãzinha pra cozinha, e no quarto ficou minha tia e meu primo. E assim, é meu quarto, a sala e a cozinha. Um corredor, uma sala grande, espaço entre os dois, e no meio da sala tem a escada que vai pro 2º andar. Eu tava fazendo pipoca com a minha irmãzinha, daqui a pouco eu só vejo meu primo saindo, eu e minha irmã, vimos meu primo saindo do meu quarto e correu lá pra cima. Tava tudo apagado a casa, né? Ela olhou pra mim e falou, ué, o que o Thiago foi fazer lá em cima, né? Falei, sei lá, às vezes foi buscar alguma coisa. E beleza, fizemos pipoca, tava voltando pro quarto. A gente começou a gritar, Thiago, desce, o que você tá fazendo aí em cima? Aí ele sai do meu quarto. Ele, hã? Falei, você não subiu? Ele, não sai do quarto por nenhum momento. Falei, a Márcia? Ele, não, a Márcia tá dormindo. Falei, ok. Então, a gente acabou de ver alguém subindo na casa e não tem ninguém aqui, só a gente. Aí todo mundo correu pro quarto, ficamos lá comendo pipoca, tipo, ouvindo Totoro no máximo, todo mundo feliz, tentando ignorar o fato que alguém acabou de subir pela escada de casa. Tá parecendo aquelas cenas do Chaves, né, que tipo, aparece alguém por trás do monstro, coloca a mão no ombro, a pessoa vira, pera aí. O monstro que bateu no ombro, pera aí. Não, se fosse o Beethoven, ele tinha subido pra ver. Cara, não. pior que era, bicho. Eu não sei o que me ativa, que eu vou atrás pra tentar descobrir o que é. Não, eu geralmente, ou eu travo, eu não falo nada, não corro, eu só viro uma pedra, ou eu tento ignorar. Quando eu tô com gente, eu tento ignorar, senão travei e morri ali mesmo. Mas, olha, só uma pergunta, não chegou a sumir nada na sua casa? Uma janela quebrada? Não era ladrão, não sumiu nada. Só tinha gente mesmo, a casa tava toda trancada e a gente só viu. Mas você só viu o vulto, não tinha uma forma, ou só o barulho? Tinha forma, tanto que eu achei que fosse meu primo, que era um alto e magro. Aí a gente entra numa parada sinistra. Imitou a forma do seu primo. Um doppelganger. É o doppelganger lá, né, que imita, né, a forma pode... Cara. Pra mim, eu jurava que era meu primo, tanto que ficou eu e minha irmã, as duas viu, né? Sabe o que isso me lembra? Às vezes a gente ouve alguém chamando a gente e a pessoa não chamou a gente. Todo mundo já passou por isso, né? Sim. Então, você sabe... Pera aí, pai, você me chamou? Né? Você sabe que o pessoal fala, né? Que nessas situações você não deve responder, né? Uhum. Sabe por quê, né? É, porque quando... Como é que é? Mas já ouvi, tipo, se você chamar, você tá morrendo, você tá aceitando então, a morte. Então, tem gente que fala que é a morte que tá chamando. Exato. Tem 2 hipóteses. A primeira hipótese é que é a morte que tá te chamando,
Não é uma hipótese Cara. muito boa, né? A segunda hipótese é que é o diabo. Se fudeu. Que horror. Nenhuma das duas é muito boa, né, Mandrake? Vamos ser sinceros, cara. Obrigado por me deixar feliz hoje. Só Nunca falando é um negócio bom, né? rapidão, nas duas hipóteses, não importa o que for, se for morte ou diabo, uma coisa eu tenho certeza. Você tá Um dia fudido. responder, Você tá fudido. eu sei que. Não, pera aí. Eu sei que vai ser minha mãe, porque eu juro pra você, vira e mexe, eu tenho a sensação de que minha mãe tá me chamando. Ela já aconteceu isso algumas vezes comigo. Tipo, eu ouço uma voz, eu acho que minha mãe, tipo, mãe? Porque minha mãe grita muito, ela não fala, né? Ela grita, né? Então ela não me chama, ela grita, Felipe, vira e mexe, às vezes, do nada, assim. Eu ouço, puta, minha mãe tá chamando, eu percebo, não é ela. Se acontecer um dia, puta, eu vou me fuder achando que é ela, cara, com certeza. Nossa, eu lembrei de uma história excelente, nem tá na minha lista. Cruz credo. Fala aí, Ah, pode falar. 28ª. Não, é Pode curtinho. Nessa história que eu ouvi alguém chamando, né? Eu tenho uma prima, que ela tem uma irmã, né? As duas minhas primas, obviamente. E uma na escola e a outra em casa. A que tava na escola, tava já na hora de saída, né? Meio-dia. E ela indo pra casa, ela ouviu, nítido e claro, na rua, a irmã dela chamando assim com uma voz meio de desespero. Ela olhou ao redor e não viu, procurou e tal, perguntou das pessoas. Aí, na dúvida, ela correu pra casa. Chegando em casa, a irmã dela tá no chão, chorando, que ela saiu, né, pra fazer alguma coisa, fazer compra, alguma coisa, ficou meia hora fora, e alguém entrou na casa e assaltou, levaram um monte de coisa. Aí ela, no desespero, chamou o nome da irmã em casa. E ela ouviu. E a outra na escola ouviu. Tem gente que. Vocês estão ligados que eu sou um cagão e eu vou dormir essa noite com a luz acesa, né? Isso é mal de gente de idade, normal, acontece. Meu avô é assim também, é foda. Imagina, alguém te chama, você olha o Alpatino, cara. And while you're jumping from one foot to the next, what is he doing? He's laughing his sick fucking ass off. Aí ele responde, say hello to my little friend. O Alpatino é um diabo de respeito, eu respeito. Cara, quando ele fazia essa linguinha, pelo amor de Deus, cara. Que piso, Cara, ó, credo. esse negócio de chamar, eu juro pra você, mano, tem pessoas, eu acredito nisso, que são sensitivas, que tem um lado espiritual, tipo, forte, às vezes nem sabe. A minha mãe é uma pessoa dessas, cara, só que minha mãe, tipo, ela nos toca muito e ela não gosta. Teve uma vez que eu tive um pesadelo, esse foi foda, cara, esse eu me caguei todo. Na época eu tava morando em Rondônia ainda, eu tava sozinho lá, uma época muito merda, meu pai tinha falecido há pouco tempo, e eu tive um pesadelo horrível, assim, que eu tava andando por aqui em São Paulo, eu tinha caído dentro do trem e fui atropelado, basicamente isso. E eu senti, eu senti a dor, eu senti o trem vindo, mó desespero, eu gritei, eu acordei, sabe, eu juro pra você, eu acordei gritando assustado, eu falei, caralho, acordei muito assustado, suado. E aí fazia alguns dias que eu não ligava pra minha mãe, eu falei, puta, vou ligar pra ela conversar com ela, tá. E aí eu liguei no mesmo dia à noite, mãe, como é que você tá? Liguei lá, né, de Rondônia pra cá, São Paulo, eu conversei com ela. Ela, Felipe, você tá bem? Então, não, tô bem, tranquilo. Tá doente? Não, não aconteceu nada, tô bem, só queria conversar com você. Ela, eu tive um sonho horrível com você hoje. Nossa, que sonho? Não sei, eu sonhei que você gritava e chamava meu nome. Eu falei, quando? Caralho. Hoje. Eu falei, você tá de sacanagem? Não, porque eu sonhei que eu tinha morrido. Eu falei, sério? Você gritou, eu pedi ajuda, se me chamava, eu não conseguia alcançar você. Eu só ouvi o seu nome, e eu vi você chorando, gritando, eu tentei alcançar e não consegui. E aí eu acordei. Eu falei, caralho, beleza. Isso aí. Eu juro pra você. Aconteceu de verdade. Foi bizarro isso daí. Eu falei, beleza, minha mãe é sensitiva. Da hora. Não só essa ligação de pai e mãe, também eu lembro de uma coisa de ligação de irmãos gêmeos. Ah, sim. Que dizem que é muito forte, cara. Verdade. No filme Hellboy 2 tem. tem uns irmãos gêmeos lá que um sente a dor do outro. A ligação é muito forte, mó legal. E aí um cara vai. Aí um é mal, outra. Verdade, o que um sentia era dois elfos. O que um era dois elfos. Isso acabou de levantar uma dúvida forte na minha cabeça. Porque exatamente, por exemplo, se um se cortasse, o outro sentia o corte e aparecia o corte no mesmo lugar, né? Dúvida. Será que ela era uma mulher e um homem? Será que ela era virgem? Eu vi essa vindo de longe, cara. Eu vi essa vindo de longe. Cara, Sense8 é meio que isso, né, cara? As pessoas conseguem sentir, mano. Praticamente tá lá, né, cara? O seriado lá. Mas olha só, corta cara. Em um, sangra no outro. Sim. Ih, quer dizer então... Não, deixa pra lá. O problema... volta do cara. O problema é o cara te lascar, né? Vai que ela curte faz um sexo anal, né? Tem também os assanhadinhos, que bota o buraquinho de trás pra trabalhar e cria as famosas bucetinhas de cocô. O cara... Nossa, ia ser legal que pra horror. Ele, Marcelo, conta a história aí, por favor. Vamos lá, cara. Ai, meu Deus!
Eu vou ver se eu consigo, não de uma vez agora, mas eu tenho pelo menos 3 histórias que eu queria contar aqui. A primeira, pegando a deixa aí da história que a Laila contou, o que aconteceu, cara? Quando eu não sou de São José do Rio Preto, eu sou de Votuporanga, uma cidadezinha mais pro interior ainda, menor, né? Quando meus pais mudaram pra Rio Preto, eu ainda fiquei em Votuporanga por mais um semestre, até acabar o ano na escola. E eu fui morar com meus avós. Então morávamos eu, meu irmão, meus avós, um tio e uma bisavó. E aí o que aconteceu? Um dia tava só eu em casa e a minha bisavó, que já era bem de idade, né? Na época, hoje ela já é falecida. E de repente eu vi uma criança saindo do quarto dela. Uma criança, um menininho loiro, devia ter uns 8, 9 anos. E aí ele saiu do quarto dela, olhou pra mim no corredor e seguiu na direção do quarto da minha avó. Eu fui atrás, deu uma de Beethoven, né? Chamando, ô menino, o que você tá fazendo aqui, pelo amor de Deus? Como que você entrou aqui, né? Eu perguntando pro menino, porque eu tava na sala que tem a porta da casa, não tinha como o menino ter entrado. Aí eu segui pelo quarto, ele entrou no quarto da minha avó. O quarto da minha avó é suíte, tem um banheiro dentro do quarto, assim, numa estrutura muito maluca que ela tem, que é assim, tem um armário, quarto, e uma das portas você abre no armário, é um banheiro. Você entra pro banheiro. Da hora. Né? É muito legal. E eu cheguei, a porta do banheiro tava aberta. A hora que eu fui atrás, até eu chegar no quarto, a porta do banheiro tava aberta. E eu entrei no banheiro e não tinha ninguém. Caralho. E a janela do banheiro não dá pra sair. Não tem como sair por ali. Eita porra. E a janela do quarto estava fechada. Ou seja, essa criança desapareceu no ar. A desgraça desse inferno dessa criança. Que horror. Cara, assim... Ô Marcelo, fez igual aquele filme lá rapidão do Sexto Sentido, né? O moleque, vem aqui, vou mostrar onde meu pai guarda as armas. Aí vira um buraco na cabeça do moleque, né? Cara, mais ou menos isso. E o pior é que assim, eu fui, assim como a Lália, eu fui criado numa família católica, né? Que não dá nenhuma importância pra esse tipo de coisa. E eu, na verdade, eu não acredito acreditando. Né? Do tipo assim, olha, eu não acredito, mas por via das... É aquela coisa. Né? Faça uma noite aqui em Louveira que você acredita. Não, obrigado. Não, é aquele ditado, né? Eu não acredito nas bruxas, exatamente. Mas esse é meu tema. Esse é meu mote pessoal, tá? Eu não acredito, mas, né? É melhor não mexer, né? Deixa no cantinho, né? Deixa uma dúvida. Eu sei que você era criança. Não, eu não era criança. Eu já tinha 17 anos. Ah, você tinha 17 anos? Caramba. Porque o jeito que você contou, eu achei que você era criança. Não, o menino mas era você viu uma criança. Você chegou a ver com nitidez não, ou nítido, perfeito. Bem embaçado? Era uma pessoa na minha frente. Não tinha bebido nada, né? Não. Nem fumado, não. Nada. Foi depois sóbrio, disso né? que eu comecei a beber, cara. Nessa época e tá vendo a diferença das histórias? O meu eu vi embaçado. A Laila viu uma forma de uma pessoa que ela conhecia. Já o Marcelo foi uma pessoa nítida. Evoluindo, tá evoluindo. Todos os casos, cara, todos os casos que eu tive é nítido. Não tem assim, embaçado, não tem nada. É perfeita a visão. Então talvez você seja mais sensitivo que a gente. Cara, então, deixa eu emendar uma história, essa outra, que não é... Essa eu lembrei agora, mas é que essa eu quero compartilhar muito. É um caso muito maluco. Eu já tava morando aqui em Rio Preto, eu já tinha terminado faculdade, já tava trabalhando. E aí eu fiz uma viagem pra Fortaleza com a minha namorada. E aí fomos naqueles passeios de excursão e tal, e voltando à tardezinha pro hotel, eu dou um crédito que talvez eu estivesse só sonhando, mas foi muito bizarro. A gente voltando de ônibus, né, do passeio, que era em outra cidade, e eu dormi, cansado, né, e não era ônibus circular, era ônibus de excursão. E aí eu acordei, tava umas 6 e pouco da tarde, assim, tava começando a querer escurecer, e aí tinha um cara no meio do ônibus, no corredor do ônibus, mas vestido assim, com um capuz, um manto, um capuz assim, e segurando tipo um lampião num cajado, preso num cajado. Eita porra. Eita porra. Foi esse daí é o tranca-rua, cara. Esse daí, se não me engano, é o tranca-rua, cara. E você sabe o que é pior? Tranca-rua mesmo, Você sabe daqui o que é é Brasil, pior? cara. Eu olhei isso. Não é Terra-média não, cara. Eu olhei isso, não me deu medo nenhum. Dessa vez eu não tive nenhum tipo de medo. É o bichão, sabe? hein? Tranquilo. É o bichão mesmo. Cara, sabe quando você olha alguma coisa e parece que a coisa tá te passando paz? Tá tranquilo que você tá vendo ali? Satanás aparece assim de algumas vezes. E aí eu acordei minha namorada pra ela olhar aquilo. Olha que legal. Só que a coisa ela foi sumindo, foi esvanecendo, desaparecendo na minha frente, assim. Deixa eu jogar uma bomba de fumaça, né? Cara, assim, eu dou um crédito que talvez eu estivesse ainda semi-sonhando, terminando de acordar, mas... Tem um sintoma psicológico que faz exatamente tudo isso que tu descreveu. Então, por isso que eu não dou um crédito 100% disso.
né? Mas que foi muito estranho foi. Qual seria esse Só uma sintoma pergunta. psicológico? Só uma pergunta. Não, eu não tinha bebido. Marcelo. Não, sim, eu acredito você. O horário, qual foi? Foi de noite mesmo, madrugada? Era umas 6 Eu horas não da sei se- tarde. 6 horas da tarde. A criança em Votuporanga foi 3 horas da tarde. Caramba, cara. Uau, ele é mais evoluído. Os meus mesmo. foi todos de à manhã. Caramba. Não, esse que eu contei foi de noite. Cara, tem uma história de criança também muito boa. É curtinha, não foi comigo não. Essa foi com o ícone do Raul Seixas. Eu vi o documentário dele, muito bom, cara. Eu sou fã do Raul e eu vi o documentário dele e eu fiquei maluco, cara. E tinha uma época, quem conhece um pouco da história do Raul sabe, né? Da ligação dele com o Paulo Coelho, aquela época de drogas pesadas, misticismo, cara da quatro. A Aleister Crowley. Essa época dele, ele fez até música, né? A citação do Aleister Crowley, ele fala: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Enfim, e tinha uma época que ele tava bem de cabeça nisso daí. Ele, das ex-mulheres dele, acho que foi a primeira ou a segunda, e ele ele falou que durante uns 3, 4 meses, ele ficou. Quem contou essa história foi a ex-mulher dele. Que ele e essa ex-mulher dele, entre 6, 6 e 15, só os dois, não importava onde ele estava, eles viam uma criança de 3 a 4 anos. Ela aparecia, olhava pra eles, dava uma risada, e depois dava as costas e sumia. E tipo, o Raul assim, achou estranho, ela também. E ele parou, não, dessa coisa minha, né? Tipo, eu tô fumando demais, tô bebendo muito. E ela falou, Raul, amor. Tô fumando demais. Tô fumando demais, bebendo muito. Ele pensou isso na época, né? E ela viu. Ela pensou a mesma coisa, eu tô louca, eu tô usando muita coisa pesada. Ela falou, Raul, eu tô louca, você viu uma criança? Puta, você viu? Vi, eu também. Coisa na nossa cabeça. E aí no outro dia eles ficaram uns 3, 4 meses vendo essa criança de uns 4, 5 anos, aparecia e sumia, dava risada e sumia. E ninguém mais via, só os dois. Cruz. Segundo dia que confirmasse que eu vi, eu saía dali fácil. Caraca, cara, desculpa interromper aqui, mas o Mandrake já tá mandando um latinho aqui, velho. Eita. Tá exorcizando aqui. Esses negócios de ser exorcizado, eu já fui exorcizado, não é gostoso, não. Hã? Você já foi exorcizada? Já, pior que já. Caraca. Como assim, Então, eu disse que eu só tinha 2 histórias, mas falando de exorcismo, já que vocês falaram um pouco, eu também fui criado numa família cristã, né? Protestante. Todo mundo, ô louco. Então, já frequentaram a igreja que era mais barulhenta, sabe? Que é aquela coisa de um povo falar em línguas e as coisas assim sempre me assustaram desde pequeno. Porque eles falavam assim, olha, você não pode abrir os olhos enquanto a gente tá orando. Além de ser falta de respeito, você pode ver o diabo. Claro. Isso me Eu já passei por isso. Cara. Da porra. Vamos analisar essa. O diabo tá lá no inferno, ele tá lá sentado no seu montinho favorito de carvão, em brasa. Curtindo pra caramba. Curtindo o Inferno Doidado. Tá lá ouvindo Iron Maiden. Aí a orelha dele pontuda treme, né? A orelha pontuda dele esquerda treme. Ele, opa, a vida tá rezando. Peraí, tem um filho da puta com moleque de olho aberto. Eu vou sacanear com ele. E tipo assim, já aconteceu situações de me assustar muito, não de eu ver coisas, mas durante essas orações, de alguém pôr a mão na minha cabeça e começar a falar coisas que eu não fazia a mínima ideia o que era. Tipo um xabalabaxés do não sei o quê. Não sei nem como que eu repito isso. Mas, cara, eu ficava travado, assim, tipo, era assustador, cara. Só que com o tempo, eles foram frequentando igrejas, assim, que mais, como é que eu posso te falar? Mais tradicionais. Menos gritaria, menos essa coisa. Chega a ser até com uma coisa meio mística, né, cara? Eles não gostam de admitir, mas fica uma parada meio mística. Eles falam, tipo assim, não é uma pessoa que ora ou reza, né? São várias ao mesmo tempo, e elas começam a embolar e vão falando coisas com coisas, e você fica tipo, cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meio contraditório, porque é um grupo de pessoas, tá orando, tá tipo, pedindo proteção, coisa boa, tá lá, pra Deus. E aí você abre o olho, beleza, você quebra aquela corrente, aquela energia, aí o diabo aparece naquele lugar, não. Você quebrou o protocolo, você abriu o olho, não pode, vou sacanear. Sei lá, é meio estranho, né, cara? Te contar uma parada recente, velho. Recente, tem menos de 1 ano. Volta e meia, algum desses grupos vem aqui em casa visitar meus pais. E às vezes falar comigo também, eu sempre respeito muito. Seja a pessoa da religião que for, eu sempre respeito e trato bem.
Só que a pessoa me deu um susto, porque ela chegou assim, eu tava indo sair de casa, ela segurou, eu nunca tinha visto isso na minha vida, segurou no meu braço e falou assim aqui, a morte está te rodeando. Aí eu olhei. Pera, para um pouquinho. A minha gaveta acabou de abrir, eu tô sozinha no quarto. Eita. Tá. Pô, vamos chamar outra pessoa pra gravar? Vamos chamar outra pessoa pra gravar, que a Laila acho que não volta não, cara. Ei, agora eu tô feliz. Bom te Tô conhecer, muito né? feliz. Menos um na tô prazer, gravação. vocês. Ok, só pra constar, desculpa cortar. Então vamos lá. Eu tava com um capacete num braço, né? Ele me segurou o outro assim e falou assim aqui, a morte te rodeia. Aí eu olhei assim, foi bizarro porque eu quis rir na cara dele. Mas eu falei, não. Mas eu olhei assim e falei, cara, né? Ele falou, eu posso orar por você antes de sair? Aí eu parei, pensei um segundo assim, eu falei, claro. Tipo assim, você tá falando que eu vou morrer, cara? Aí nesse Tu dia. entendeu a preocupação do cara, da pessoa? Olha só, pegou no teu braço e falou, a morte te rodeia. Se a morte te rodeia e a pessoa tá do teu lado te segurando, pegando nela, ela tá na linha de tiro, é lógico que ela queria rezar. Quer se salvar também, é isso? Porra, quem tá no olho do furacão não é levado pelo vento, né? É, tem isso. Se a morte tava te Aí, rodeando... Aí eu O comecei. pai do Superman morreu. O pai do Superman Aí eu morreu. mandei mensagem pra alguns amigos, assim, uns 2, 3 amigos meus, contando a situação, né? E tentando rir da situação pra mostrar que eu não tava preocupado com aquilo. Mas eu saí preocupado pra caramba. Saí de moto, tipo assim, vai acontecer uma merda. Você tava de moto ainda? De moto. Aí no fim das contas, cara. Eu deixava a moto em casa e a pé, mas na moral. No fim das contas, não aconteceu absolutamente nada. Mas eu te falar que eu gelei na hora, eu gelei. Essa pessoa que te falou isso, tu viu ela outras vezes depois, não? Nunca mais. Olá, você tá bem aí, né? Eu tô. A gaveta aberta aqui. Ela mandou a foto da gaveta. O coração tá muito. Caraca, cara. Mas desgrama, tem um Chuck aí do lado, tem um... Você tá de brincadeira também, né, velho? Não, o Chuck não faz nada. Não, imagina. Procurar acha, né? Já dizia que ditado, né? Acho que eu vejo muita coisa na minha casa, que já aconteceu muita coisa aqui na minha casa, é que eu selecionei 3 histórias pra contar. Mas muita coisa já aconteceu aqui. Na minha opinião, é porque o pessoal que morava aqui antes de mim, eles eram espíritas, e aqui era o centro de reunião deles. Eu acho que não. Então eu acho que tem alguma coisa a ver. Não sei eu acho que tem a ver com o Chuck e a noiva de Chuck que você contou. Não, eles já têm... A noiva do Chuck, ela tá olhando de uma forma muito sinistra, cara. Eu tenho ele desde muito tempo já, eles não tá explicado, tá aí. Eu acho que é válido de primeira história, primeiro falar um pouquinho do meu histórico, né? Por que eu disse que, né, ao meu redor eu vivo além da imaginação, fazendo a referência lá ao Twilight Zone. A minha trisavó, por parte de mãe, ela, segundo a família, ela era uma bruxa e ela amaldiçoou a família inteira. Caralho, bicho. Nossa, começou bem. Mulher amarga. Ela, né? É o seguinte, ela morava no Maranhão, né? Boa parte da minha família é de lá, por parte de mãe. E o meu trisavô, marido dela, morreu numa confusão que teve com um garimpeiro, alguma coisa assim, e nunca acharam o corpo. Aí foi enterrado o caixão vazio, essas coisas, sabe? Muitos anos depois, ela descobriu... Isso foi na época de festa junina. Alguns anos depois, o que ela descobriu? Ela descobriu que ele não só estava vivo, como ele estava do outro lado do estado e tinha forjado a própria morte para viver com outra família. Caramba, que esperto, cara. Nossa, que malandrilson. Deus. Rende um filme. Aí, é daí que vem a maldição. Que ela jogou a maldição, dizendo que como todos os descendentes, né, que vinham dela eram filhos dele, todos os homens iam ser safados que nem ele. Então, todos eles iriam morrer antes das esposas. Desde então, todo homem na família morre antes das mulheres. Eu achei que a maldição era ser todo mundo safado. Você pensou assim, todos os homens safados aí, não sei o quê. Eu já ia perguntar se o Wesley é safadão da família dele já, mano. Nossa, vamos tocar. Aquele 1%, aquele 1% amaldiçoado. 1% amaldiçoado, 99% O Felipe safado. puxa essa música toda hora, cara. Independence Day, uns trem que tem nada a ver. Né? Mas, cara, que sinistro, bicho. Mas, peraí, deixa eu entender. Deixa eu entender, Bruno. Ela amaldiçoou a própria família? Como assim? Do ponto de vista dela, isso pelo que os parentes mais velhos dizem, né? Ela dizia que todos os filhos dela eram dele, então nenhum prestava por ter o sangue dele. Então ela falou que ali em diante todos os homens vão morrer antes das mulheres, porque os homens representam ele. E ele morreu antes dela, e ela foi
lá na cidade onde ele estava morando, no enterro. Ela foi de vestido vermelho e assim que todo mundo foi embora, reza a lenda, ela mijou em cima do túmulo. Ah, porra. Onde, cara? Meu Deus, quanta amargura. De vermelho? É. Bizarro, né? Então, isso, minha trisavó por parte de mãe. A minha tetravó por parte de pai, diz ela que ela encontrou o Boto. Tipo, o filho dela é filho de Boto. Um bom e velho Boto. Ou seja, eu sou... Essa história é bem conhecida. Assim, tem gente da família que acha que era um marinheiro da Marinha Mercante, né? E o povo mais ligado ao sobrenatural prefere acreditar nela, que de fato... Um marinheiro com cara de beluga. Era o Popeye, né? Era o Popeye do norte. Popeye. Aí a minha avó, por parte de pai, ela é rezadeira, sabe? É aquelas senhoras que pegam planta pra benzer criança, essas coisas, né? Sim. Que analisam pra ver se a pessoa tá com olho gordo, tá amaldiçoada ou qualquer coisa assim. E o mais legal é o seguinte, se tu chegar pra ela e perguntar qual é a religião dela, ela vai dizer que ela é católica. Cara, Seria melhor se fosse evangélica, né, cara? Não, sou evangélica. O pessoal do mais assim, regiões, não por ser aí, né, na sua região, mas mesmo aqui no interior de São Paulo, o pessoal mais do interior e mais velho, eles não têm problema com esse sincretismo. Eles se denominam católicos, mas eles têm os hábitos de outras denominações religiosas numa boa, sem problema nenhum. Eles não veem nenhuma dificuldade nisso. Como é que chama aquela planta que usa pra poder tirar mal olhado, que bate nas pernas da pessoa? Arruda. Arruda é muito comum, cara. Muito comum. Pô, remédio, bater aqui, não sei o que e tal. Costumes, cara. Eu te digo costumes. Tipo, 99% da minha família é cristã, mas tem costumes do tipo... Mas aquele 1%... dá os exemplos. Vassoura atrás da porta. Sim! Não varrer o pé do outro porque não casa. Exatamente. Vassoura atrás da porta, eu acho que funciona. Por um motivo... Qual que é da vassoura? Qual que é da vassoura atrás da porta que eu não Pra lembro? mandar a visita embora. Quando tem uma visita... Exato, tem uma visita que indesejada, pra casa, isso, tu quer que ela vá embora, tu bota uma vassoura... Eu sei o que é isso, isso não é mandinga, isso é um código. A visita passou por casa. Botando a vassoura atrás da porta, ela entende, né? Ok, hora de ir embora. Então, a minha avó, ela tem um monte de história interessante pra contar, mas vamos ver aí como é que fica. E ela disse, pra muita gente da minha família, desde que eu era bem pequenininho, que eu sou a reencarnação do pai dela. Nossa, isso é bom ou é ruim? Ele não era um sujeito ruim, então pra mim tá tudo certo. Então tô tranquilo. Isso me deu muitas regalias na infância, entre todos os netos. Que tinha não medo, é ela que vai, ela que vai desagradar o próprio pai, né? Ela tinha um barzinho, eu era o único que podia tomar refrigerante no bar, que ela não deixava mais ninguém da família tomar, né, sem pagar. Eu era o único que podia. Eu Você era odiado pelo resto da família, então. Sim, todo mundo me odiava. O Mandrake, eu jurava que você ia falar que sua avó deixava você tomar cerveja, cara, eu juro pra você, mano. No tinha o barzinho lá, deixava eu tomar cerveja, porque ela tinha medo de mim. Comecei a beber aos 5 anos. Aí hoje eu sou casado, né? E a minha esposa, ela tem meio que um espírito guia, né? Que eu chamo de obsessora de estimação, que é a Luna Violeta. Essa história vem desde que ela é criança, que ela via, ela conversava. É tipo um amigo imaginário, é isso? Então, tinha um terreiro no quintal, na casa que ficava aos fundos da casa dela, né? Na casa do outro lado do muro. Tinha um terreiro. E o pessoal do terreiro também via. Eita. Então não é tão imaginário assim, né? Imaginário coletivo. Quando mais uma pessoa vê, você pode ficar preocupado, cara. Então, eles escreviam do jeito que ela descrevia, então... Aí eu falei pra ela, eu acho legal ter casado com alguém que tem um obsessor de estimação. Muito maneiro, né? Não tá sozinho na loucura. Já que puxaram aí, cara, eu nunca tive amigo imaginário. Vocês já tiveram? Não. Eu já tive, Quando eu era pequena eu tive. Então, eu não tive um amigo imaginário, eu vi um animal. Animal imaginário? Um cachorro. Vale. O que vocês viam? Cachorro? Um cachorro. Durante muito tempo. Eu tinha um cachorrinho também. Mas assim, a Laila, por exemplo, sumiu do nada ou tipo, você via com frequência, viu uma vez? Não, o meu era lembro. Eu lembro que era uma criança também, mas eu não lembro nome, não lembro aparência, não lembro muita coisa não, mas eu lembro que tava sempre comigo. Caramba. Foda você sair de dentro dessa gaveta aí agora. Ia falar isso, da gaveta falando.
pô, você esqueceu de mim. Vem brincar comigo. Vem brincar comigo, meu Deus. Vem brincar é foda. Pelo menos eu só tinha um. A minha irmãzinha, ela tinha 13. Caralho. Quanto? Ui? Ela tinha 13. Ao mesmo tempo, assim, eu chegava no quarto, ela tava conversando com todos. Tava rolando uma balada, né? Era. No quarto dela. E era, segundo ela, era mistura de bichinhos. Tipo, um era um gato meio coelho, o outro era meio isso, meio aquilo. Devia ser uma família. Caramba. Se levar a família da Layla, né, na Igreja Universal, os caras piram, né? Vai ser exorcismo, tipo, o fim de semana inteiro, né, cara? Engraçado, do Marcelo me entregou. Eu nunca vi amigo imaginário animal. É porque você não tinha um bichinho? Por quê? Não, cara, eu tive cachorro, sempre tive animal em casa também, mas não sei, não era assim que ele que ficava comigo o tempo inteiro, não era assim um amigo imaginário. Mas ele teve presente durante muito tempo, assim, aparecia, sumia um tempo, voltava, até uns 19 anos, teve lá. Porque essa coisa... Olha, a minha mãe... Acontece porque quando a pessoa é muito sozinha, né? Às vezes ela acaba criando isso pra fazer companhia. Aí eu também pensei a mesma coisa com o Beethoven, né? Não, mas eu pensei, cara... acho que ele não teve cachorro. Não, aí ele eu tive cachorros e eu não ficava sozinho, porque eu tenho irmão, né? 2 anos de diferença, eu e meu irmão. E eu nunca fui o nerd solitário que não tinha amigo. Eu tinha amigos, eu frequentava a casa do pessoal, a gente saía, fazia festa, não sei o que, então eu nunca fui o nerd fechado que não se mistura com ninguém. Tu tem certeza que era imaginário? Pode ter essa possibilidade. É uma pergunta válida. A minha mãe, ela sempre conta por aí que a minha irmã, quando ela tinha seus 4, 5 anos, ela tinha uma amiguinha imaginária e tal. Só que assim, ou a gente vivia, né, num bairro cheio de videntes, ou não sei, porque todo mundo via a criança. Então, no Só meu ela caso, que não. No meu caso, eu era a única pessoa que via. E quem viu uma outra vez foi a mãe de uma amiga minha, que frequentava, que era espírita e tal. Foram as 2 únicas pessoas que viram. Mas era um cachorro do bem, né? Ele brincava com você. Não brincava, só tava junto. Não sendo só tava cujo, junto, tá cara. Só tava junto. Cujo. Que horror. Não tinha isso de amigo, ele não tava ali, não brincava comigo, nada. Tava junto, do lado, ficava ali. Entendi, te acompanhava, né? Seguia, né? Se eu acreditasse, o pessoal, por exemplo, das tradições mais xamanísticas, né? Eles acreditam no animal, o espírito animal que acompanha a pessoa. É o totem. Né, o totem animal. Então, assim, se eu acreditasse nisso, eu poderia falar que era algo do gênero. Mas, sei lá, nunca acreditei muito, não. A minha casa, ela é germinada, né? Pra quem não conhece, a casa germinada é uma casa só que é dividida ao meio, né? Uma casa grande e é dividida ao meio. E a minha vizinha... Beleza, tô vendo passos aí no fundo dele. Eita ferro. Gaveta, passos. A gaveta... Ainda bem que não é aqui, tá de boa. Então... Não é aonde, cara? Quem que tá... Provavelmente aqui em casa, mas enfim. É os demônios, os duendes da Jamaica aí, da casa da Laile. Olha, Chapolin, não quero um pouco de água da Jamaica para o susto? Do Chapolin. Daqui a pouco dá um piripaque do Chaves aí, eu quero ver. Vai ter que tomar água da Jamaica. Água de Jamaica. De água da Jamaica. Eu vi o episódio esses dias. Aconteceu uma coisa bizarra comigo esse ano. Eu tô até olhando uns posts meus antigos aqui. De 13 de maio desse ano. Eu cheguei no meu trabalho, vou até mandar pra vocês aí. 13 é culpa do PT. Foi 13 de maio desse ano, uma sexta-feira 13. Cara, o mesmo dia do cachorro, cara. Cara, quando eu cheguei no serviço, eu olhei o velocímetro da moto, tava dando meia. Sabia. Sem mentira, eu tô mandando a foto aí. Eu mandei o post. Eu acho que o Mandrake não vai conseguir ver, mas eu mandei a foto aí separado. Cara, foi exatamente, eu mandei assim, o povo falou, não, ninguém acreditou, cara, que tava meia parado. E te falo, isso significou alguma coisa? Porra nenhuma. Não aconteceu nada no dia. Mas assustou, assustou pra caramba. A psicologia dá um nome pra esse tipo de evento. Sincronicidade. Eu já li sobre isso. Quem falava disso era o... A sincronicidade, ou... Era o Jung? Era o Jung que falava Era, isso? Jung. Ele dizia que em alguns momentos na nossa vida, algumas coincidências significativas acontecem e a gente foca a atenção nelas porque tem algum aspecto psicológico nosso naquela situação que precisa daquele signo, precisa ver aquele signo do lado de fora para chamar a atenção do nosso consciente para algo que tá acontecendo. No caso, foi o 666 da moto do Beethoven. Se a moto não tivesse no 666, o inconsciente ia continuar procurando no ambiente ao redor dele, por onde ele estivesse, algo
que tivesse um significado similar até achar, né? Pra fazer o consciente prestar atenção naquilo pra pensar a respeito. E coincidiu ser bem pro dia que é 13 de maio, né? Quer dizer, sexta-feira 13. No caso, se fosse meme no dia qualquer, ninguém, tipo, beleza, aconteceu. Você sabe que vai chegar, mas chegou bem no dia da sexta-feira 13, no dia supostamente macabro e tudo mais, filme, terror, então vai ficar. Aí tipo assim, eu fiz piada da situação, mas, né, cara, tipo... É o ideal. Não é uma seria coisa engraçado, por todo mundo, seria engraçado se você tivesse foto, fizesse piada e sofresse acidente. E aí você, beleza, não vou zoar mais, cara. Não. Mas é uma estratégia boa. Tu ri e desacredita, porque, sei lá, se for sacanagem de fada, pelo menos a fada morre, né? De todas essas minhas experiências, essa é a única que eu tenho medo de verdade. Aconteceu o ano passado, tava na casa da Michelle, né, da minha namorada. A gente tava dormindo. E de repente eu comecei a ter um sonho, uma velha... meio bruxa, sei lá o que era aquela desgraça daquela mulher. Mas assim, uma assustadora, né? Do lado da cama, assim, parada do meu lado. E aí eu tentava acender a luz porque a hora que você acende a luz, passa o medo, né? Até parece que acaba o problema. Aí sim você só vê que você tá fudido de verdade. Mas tudo bem. Você via nitidamente de novo? Sim, mas eu tava dormindo nesse momento. Caraca, bicho. Ela é muito sensitiva, né, cara? Aí que tá, eu não acordei. Eu continuei dormindo. Tipo assim, um sonho dentro do sonho. E no que eu acordei, quem é que estava ali do lado da cama? Ai, que A velha. E desespero de novo pra levantar agora, porque a luz eu acendo só erguendo o braço, assim, batendo atrás da cama, né? Pra levantar, levantei, acordei, a velha do lado da cama ainda. Outro sonho, cara, eram 3 sonhos, 3 camadas de sonho. Caramba, cara, você tava no dia da marmota? Então, foi muito bizarro. E aí, a hora que eu finalmente acordei de verdade, a Michelle acordou junto. E, cara, o quarto... Já cheirou leite azedo? Já. O quarto estava cheirando leite azedo, coisa podre. Poluição noturna, isso aí. Não era, cara, poluição noturna. Problema de adolescente, cara, né? Cara, alguém acende um fósforo aí, meu filho. Essa foi a única vez que eu fiquei realmente com medo da situação. Porque foi muito estranho. E a Michelle, ela vem... A Michelle, ela a mãe dela é japonesa, o avô dela era japonês mesmo, né? Veio do Japão, era budista e tal. E, cara, eles têm toda aquela crença em espírito e tal, não sei o quê. Então, assim, ela entrou em pânico na hora que eu falei, né? Porque, tipo, é um espírito ruim que tá aqui. Eu já tô aqui, imagina ela que dorme do seu lado, cara, você é louco. E a mãe dela é espírito, então, assim, fechou, né? Fechou o circo, né? Cara... Essa história do Marcelo, só rapidinho, só fazendo parênteses, me lembrou uma tirinha que eu vi no Facebook, cara, que era praticamente a mesma coisa, só que a mulher falava, ela tava desenhada, né? Um cara dormindo sozinho, aí chega uma mulher de cabelo grande, João, acorda, tá na hora de ir na escola. E ele abre o olho, não, mãe, não, eu não quero ir pra escola, tá cedo ainda. Aí ele acorda, peraí, eu não tô na escola, eu já terminei a escola ali. Aí depois dá mais 3 segundos, um quadro, eu moro sozinho. 3 pontinhos, né? Peraí, eu moro sozinho, como assim? ele arregala o olho, fodeu, não vou dormir nunca mais. Ele falou, tá bem isso, cara. Eu já tive esses sonhos que você acorda em camadas assim, você ainda tá no sonho. E sem sacanagem nenhuma, eu tive 2 vezes isso. A última vez que isso aconteceu, sem sacanagem nenhuma, foi anteontem. Todo mundo por aqui que convive aqui comigo me ouviu contar nos últimos 2 dias essa história. Cara, que sinistro. Eu ainda não engoli muito bem um pesadelo, então eu não vou falar a respeito dele não, mas era um desses pesadelos, de 3 camadas. Então, a história foi o seguinte. Eu devia ter lá meus 13, 14 anos. Eu morava num prédio na Praia Grande. E tava toda a galera, tava todo mundo um ritmo de contando histórias de terror e tudo mais. Mas era de dia, era coisa de 2, 3 horas da tarde. Aí começou a falar de jogos tipo de tábua ouija e brincadeira do copo e sei lá o que. Deram na telha, vamos todo mundo brincar de jogar o brincadeira do copo. Falei, pra quê? Não, vamos fazer alguma coisa, vamos brincar, sei lá o que. Não faz, vamos brincar. Não faz. Não faz. Aí o que foi? Foi eu e mais umas 8 pessoas. E assim, tinha área
da piscina no prédio, e lá no cantinho tinha a área da churrasqueira, que tinha uma mesa, tipo, era fechada, era tipo uma casinha fechada. E a mesa redonda lá dentro. Falaram, vamos fazer ali. Aí beleza. Aí pegaram, fizeram todo o esquema de montar, né, o copo com as letras e tal. E encheram um copo, né, de vidro até metade de água e começaram a fazer as bagaças de perguntas e sei lá o que. Beleza. Aí na hora que começou, tinha a Natália, que era a filha do síndico, e o irmão dela, o Diogo, né? E ela, no dia, ela tava toda deprê, que ela tinha terminado com o namorado dela, alguma coisa assim. E ela que falou, bom, eu vou perguntar, eu que vou comandar isso aqui, né? Ela tava toda rebelde no dia, ela quis tomar conta do negócio. A gente tá bom. E tava todo mundo de pé, só pra constar, não tinha ninguém sentado em volta da mesa. E ela começou a falar, né? Ela, eu sou a Natália, tem alguém por aqui, estou chamando alguém, me responda, e não sei o quê. Caraca, cara, tava pedindo. E nada mexeu, Demais, nada, né? tipo, todo mundo começou a rir, sabe? Tipo, parecendo um filme de terror, sabe? Quando começa a rir, fala, dá nada, essa merda não existe, sei lá o quê. Aí morre todo mundo, sim, já vi. Eu não sei que raios aconteceu, a mesa, tipo, deu uma tremida, e o copo foi, tipo, meio que pro lado, pra direção do sim. Aí a gente, ok, o que tá acontecendo? Tipo, eu era a mais criança da mesa, então eu já tava mais impressionada, tipo, não queria brincar de jeito nenhum. É o poltergeist. Então, e aí ela começou a fazer um monte de pergunta, e ela falou, olha, se existe alguma coisa mesmo nesse ambiente, eu quero um namorado novo. Tanta coisa pra pedir. Ela tinha um interfone, né, da portaria, dá pra ligar lá. E o telefone tocou. Aí era o porteiro falando, a Natália tá aí? Tem um cara procurando ela aqui na portaria. Aí ela foi, a gente ficou esperando lá, ela foi, deu 5 minutos, ela voltou, tipo, branca. Ela falou, gente, tem um cara lá na frente, tá me pedindo em namoro, eu nunca vi na vida. Caralho. Tá zoando. Juro pra vocês. Aí ela falou, chega dessa brincadeira, não tô gostando disso, não sei quem é aquele cara, ele tá querendo entrar de qualquer jeito, o porteiro tá segurando ele lá fora, não quero mais. Na hora que ela falou, não quero mais, sem brincadeira, o copo simplesmente explodiu. Foi água em todo mundo, só que o pior de tudo, é assim, tava todo mundo de pé, todo mundo quis sair correndo, mas por uns 20 segundos ou mais, o pé tava grudado no chão de todo mundo, todo mundo gritando. Depois que um conseguiu sair, aí ele puxou, foi puxando um por um, cada um correu, cada um ficou na sua casa, ninguém saiu de lá por uns 2 dias, e ninguém ia falar com ninguém. Nossa. E acho que na área de churrasqueira mesmo, a gente não entrou por, um bom tempo. Eu vi isso já acontecer, cara. E, tipo assim, antes do copo explodir, ele ficou preto, como se tivesse queimado alguma coisa dentro dele. Eu só vi ele explodindo, ele virou em pó, basicamente, ele voltou a ser areia, porque ele explodiu. Caramba. Foi alto, foi um barulho muito alto. A Natália chorando por causa que o cara tava querendo invadir o prédio. Foi, tipo, tudo muito rápido. Foi, tipo, toda essa história rolou em coisa, tipo, de 2, 3 minutos. Foi tudo muito rápido. Eu não tava conseguindo absorver nada. Pra mim, na hora que o copo explodiu, já parou. Tipo, eu falei, ok, chega, não quero mais saber. Não, pra mim parou na hora que apareceu o cara de pedir ela em namoro, né, cara? Porque parece coisa de filme, aquelas coisas de pacto com o diabo, né? Você pede, não acredita e aparece na sua frente na hora, né? Beleza. Terceira vez no mesmo podcast, né? Tava lá o cara na praça, jogando gamão, sei lá. Aí o ouvido dele tremeu. Sabe? Opa, estão pedindo um namorado. Pois é, foi. Só que a Natália era tão bonita que eu não duvido de ser próprio demônio. Ela, Era o Al Pacino, pô. Oh, yeah. Começou a falar um negócio de amigo, eu lembrei. Você realmente fala, aconteceu comigo e um grupo de amigos aqui da minha rua, né? E, putz, isso faz muito tempo, cara. Acho que tinha 10, 11 anos. Isso foi em 98, 99. A gente tava brincando de esconde-esconde, à noite, claro, né? Ficar naquele clima. Só que tem o seguinte, tava brincando de esconde-esconde à noite na minha rua, no meu bairro aqui. E do lado da minha casa, do lado esquerdo da minha casa, tem um galpão, que era a casa de um amigo, depois ele foi embora, vendeu, ficou um terreno vazio durante um bom tempo, aí foi comprado e era uma fábrica que fazia outdoor, umas coisas assim de pintura de painel, de banner, essas coisas, né? E um dos trabalhadores, uns caras que trabalhavam nessa fábrica,
ele conversava com todo mundo, era uma gente boa, né? Ele morreu trabalhando onde ele tava arrumando, isso aconteceu de verdade, mano. Ele tava arrumando uns negócios em São Paulo, aí um dia tava chovendo muito, tava forte, o cara tava trabalhando sem segurança nenhuma, ele desequilibrou, caiu de uma altura muito alta e o negócio caiu em cima dele. Ele basicamente morreu esmagado, né? E aí a gente soube dessa história e o pessoal ficou triste, caralho, que bosta. Acho que era Vicente, se não me engano o nome dele. Puta, o Vicente morreu. A gente chamava bem simples, né? Era um cara bem humilde, né? Puta, o Vicente morreu, vocês ouviram? Uma merda. E passou um tempo depois, a gente foi meio que esqueceu isso, foi brincar de esconde-esconde, 2 meses depois, não fazia muito tempo que ele tinha morrido. A gente foi brincar de esconde-esconde nessa fábrica, porque ela tava meio parada, tava quase fechando as atividades. E aí a gente teve a brilhante ideia de brincar de esconde-esconde. E a gente, vamos pular na fábrica, né? Beleza, vamos. Foi eu mais uns 4 ou 5 amigos. E a gente fala dessa história até hoje, cara, e é foda, não tem muita explicação. A gente foi, correu todo mundo, foi pro fundo da fábrica. Todo mundo criança, magrinho, a gente entrou no banheiro, lá encostou a porta. E a porta, ela só encostava, não tinha fechadura nenhuma. Nisso que ela entrou, a gente deixou meio encostada, a porta tava muito escuro, mas a gente queria ganhar os esconde-esconde, né? A porta simplesmente bateu, a gente ouviu a porta bater e ela trancou, como se tivesse passado uma chave trancada. A gente não conseguiu abrir a porta. Bateu um desespero. A gente, caramba, quem trancou a porta? E ninguém encontrava a gente, cara. Ninguém encontrava a gente gritou, pediu ajuda, ninguém ouviu a gente. A gente começou a bater na porta, começou a ficar desesperado. E aí sempre tem um filho da puta, né? O moleque, caralho, não acredito, o que foi? E ninguém tinha parado pra pensar na hora, todo mundo ficou assustado. O moleque falou, Vicente, mano, o que tem? Puta, ele morreu e tá aqui, o cara voltou pra ficar assombrando. É de se fuder, mano. Porco, né? Sempre tem um pra lembrar, né? Ninguém lembrava. Puta, aí o molecada começou a chorar, ficou desesperado. Por sorte, o banheiro era aqueles banheiros divididos que não era tudo fechado, sabe? Ele era dividido e a parte de cima era aberto. E aí, os moleques fizeram uma escadinha, subiram na privada. Um moleque mais alto deu um pulo, conseguiu subir na parte mais alta. Ele esticou a mão, a gente começou a puxar um outro. A gente foi, desceu, saiu pelo outro banheiro do lado, né? Que tava no banheiro do lado esquerdo, lembro até hoje. A gente do lado direito tava aberto. Juro pra você, a porta do banheiro esquerdo onde a gente ficou preso não tinha nada e não abria. A gente teve que fazer força, uns 4 moleques empurrou, meteu bica e aí abriu a porta. Cara, foi muito bizarro isso. Né? A gente saiu de lá correndo, chorando, acabou o pique-esconde, contou pra todo mundo e desde esse dia ninguém mais entrou lá pra brincar à noite. Cara, vocês também estão de brincadeira, né? Brincadeira do copo, fábrica abandonada, vocês estão pedindo também, né? Puta. Diz a criança que vai atrás. A criança que vai atrás. Tá falando o quê? Passei a infância sendo cristão, né? Como a família inteira. Aí, na época da adolescência, rebeldia, comecei a querer mexer com bruxaria, com sobrenatural, então tudo isso aí, de alguma forma ou de outra eu fiz. Então não posso falar de ninguém, não. Você não tem um tabuleiro Ouija dentro de casa, não, né? Hoje não. Hoje não é ótimo, cara. Vendeu, né? Vendeu no Mercado Livre, né? Quando eu tava nos Estados Unidos, eu tava no Walmart, na seção de jogos de tabuleiro, tinha um lá por $20. Que maravilha. Indicado para crianças de 8 anos ou mais. Nenhum, tô saindo de fora. Pior que eu acho muito louco. Contém peças pequenas, né? Podem ser engolidas, né? Podem ser engolidas. Contém peças pequenas e entidades obsessoras. Tava lá, cuidado, o uso desse brinquedo em excesso pode causar perda de alma e da vida, né? Uns negócios assim, né? Cara, mas essa parada do copo, do compasso, do tabuleiro é clássica, né, cara? Eu nunca brinquei porque eu nunca tive coragem de brincar com isso. Mas eu já vi dentro de sala de aula, já vi essas coisas assim. Mas eu nunca vi acontecer nada disso, de quebrar, já vi de nego sair gritando, assustado e tal. Assim, na escola mesmo, eu só tenho uma coisa que aconteceu assim, que não é sobrenatural, mas é digna de nota, que eu até comentei com o Felipe já isso, né, ele sabe dessa história. O quê? Eu fiz uma aposta com um colega meu de escola, eu não lembro o conteúdo da aposta. Só que assim, eu apostei, sei lá, dinheiro, alguma coisa que eu tinha que ele queria, e ele não tinha nada pra apostar de volta, ele falou, ok, eu aposto a minha alma. Caralho. Isso. Aí eu falei, tudo bem, mas se eu ganhar, eu vou querer contrato com assinatura em sangue. Aí ele, ok, sei que terminou, que a aposta terminou e eu ganhei. Tá ali na estante, o contratozinho até hoje. Legal que eu encontrei ele, passou uma década, né, sem eu ver esse moleque, né. Encontrei ele, acho que tem uns 2 meses, né, ele, vamos tomar uma cerveja e tal, não sei o quê.
Aí eu, beleza. Aí na hora que eu já tava me despedindo dele, né, ele, ei, aquele contrato lá tu ainda tem? Eu tenho. Aí ele olhou assim, ele, ah não, beleza então. E saiu. Cuida bem da minha alma, né? Tipo, Estranho. Deus do Caramba, céu. cara. Só por curiosidade, vocês estavam jogando o quê? O que você ganhou? Sei lá, handebol. Tinha que fosse batendo carta, tá ligado? Batendo bafo, aquelas coisas. Truco. Jogando Yu-Gi-Oh! Jogando Yu-Gi-Oh! Jogando tazo. Truco é foda. Era alguma coisa na educação Jogando- física, era jogando handebol. Mas jogando tazo, eu não tava nem sabendo. Tava falando da fábrica abandonada, lembrei uma de casa mal assombrada muito boa. Comigo também. Comigo e com alguns amigos. Um amigo meu se mudou, né? Ele morava no meu bairro e foi pra um bairro mais distante. E a família dele pediu ajuda pra reformar a casa, né? Que a casa tava meio caída e tal. E aí, assim, mão de obra gratuita, né? Chama os amigos dos filhos, né? A gente foi. Moleque, né? Adolescente, todo mundo. Aí, eu sei que a gente ia arrumando a casa, e a casa era muito grande. A casa, ela tinha 2 portões, ela atravessava o quarteirão. Era um casarão, 2 andares, com, né, numa das áreas externas tinha piscina, uma área de recreação, na outra tinha um jardim. Era uma pequena mansão, que ele comprou extremamente barato, diga-se de passagem, o pai desse meu amigo. Aí, o que aconteceu? A gente estava trabalhando lá, pintando a casa, tudo e tal. E quando a gente foi trabalhar no andar de cima, o andar de cima onde ficavam os quartos tinha salas e corredores que eram todos isolados por portas, né? Tipo, você passava por um hall, tinha uma porta. Aí uma sala, porta. Corredor, porta. Ou seja, se tivesse a primeira fechada, não tinha de onde entrar vento. E eis que o pessoal trabalhando no hall e do nada uma porta bate lá dentro. Com todas as janelas fechadas e a porta que dava acesso ao final do corredor fechada também, né? Aí começou, né, os sinais, né? Aí daí a gente começar a ver coisas aparecendo em lugares que não eram para estar, por exemplo, todo o material de pintura, depois que a gente terminava, ficava num mesmo cômodo, né? A gente saía para comer alguma coisa na cozinha, quando voltava, parte do equipamento estava em outro cômodo. Então, a gente começou a ficar impressionado com a situação, né? E um amigo meu estava lá também, né? Sempre tem um espírito de porco, né? Começou a falar, será que a casa tá assombrada? Será que é por isso que foi barato uma casa dessas? Falou, apareceu, né? Apareceu a velha apareceu a velha do sonho do Marcelo. Pois é, e quando a gente foi fazer a limpeza do jardim, tirar mato, essas coisas, né? A gente lá tirando os matinhos, capinando, a gente achou uma caixa enterrada no quintal que tinha um monte de documento, jornal, coisas pessoais da moradora anterior. A moradora anterior, o nome dela era Joana Grandão. E ela morreu atropelada na garagem da casa. Como é que a pessoa morre atropelada na garagem da casa, velho? Ah, eu não sei. Ah, cara, o Tchekov não morreu Não ali tinha. na frente da garagem dele, esmagado pelo carro? Cara, eu que considero fazia isso como Tchekov assassinato, agora lá cara. no Star Trek. Eu considero isso como... Ah, sim, é verdade. Ele morreu assim, né, cara? Pode crer. O Ué, carro tem no desceu, YouTube. né, cara? O carro desceu, não foi uma coisa assim? Isso. Então, no YouTube tem um casal de asiáticos que estavam num estacionamento de prédio. Eu não lembro exatamente como é que foi, mas tem esse vídeo no YouTube. Depois eu vou dar uma procurada, se eu achar eu passo pra vocês. Que é o seguinte, a mulher tava tirando o carro, colocando o carro, eu não sei exatamente o que ela tava fazendo, que o cara tava do lado de fora, olhando a distância do carro pra parede em que ela tava. E ela, ao invés de puxar ao invés de dar ré, ela acelerou pra frente, onde o cara tava. Ela bateu contra o cara. Aí nisso, ela foi recuar, né, pra ver como é que o cara tava. Na pressa, né, ela engatou a ré, foi recuar. Aí ela colocou a cabeça pra fora pra ver, né, o que tinha acontecido. Dando ré, a cabeça dela bateu na coluna e ficou imprensada entre a coluna e a janela do carro. Que horror. Eu não sei se é verdadeiro, pode ser fake, mas tem isso no YouTube. Você pode até achar, eu não pretendo assistir, cara. Antes de eu nascer, minha mãe era pra ter uma outra filha, que morreu quando nasceu. Era pra chamar Bárbara. Ela ia nascer dia 23 de novembro. Eu nasci dia 4 de abril. E assim, criança não tem noção de data de aniversário, de dias, de quantos anos tem, nem nada do tipo. E um dia antes do meu aniversário de 3 anos, minha mãe chegou pra mim, ela me contou essa história, chegou pra mim e falou, quem que faz aniversário amanhã? E ela falou que eu comecei a chorar, a gritar, a berrar, falando que não, que meu aniversário era dia 23 de novembro. Eu tenho uma história nessa linha, né? Eu não sei, né? Fica aí por conta dos editores se a história é pesada ou não. Mas enfim, um dia, né? Tem alguns anos isso já.
eu acordei agoniado, né? Com a sensação ruim em relação a uma parte da minha família, né? Uns tios e uns primos meus. Acordei muito agoniado e assim, eu pensei, né? Se vai... Eu acredito não, é que ocasionalmente eu já vivi muitas situações assim, de pressentimentos. Aí eu pensei, bom, daquele lado da família, quem é que apronta mais confusões? Quem é que se arrisca mais por aí? E eu lembrei de um primo meu, né? Moço, né? E era assim, sexta-feira, né? Época de ir pra night e tal. Eu pensei, vai ser com ele. Passei o dia tentando entrar em contato com ele e nada pra falar pra ele ficar em casa, pra ele não sair. Virou o dia, no outro dia, né? Consegui falar com ele tava bem, nada aconteceu. Aí eu fiquei tranquilo, né? Pensei, bom, né? Intuição à toa, né? Falhou, né? Tem que falhar uma hora. E passa mais algumas horas, a gente recebe telefonema em casa que uma tia nossa, daquele lado da família, tava de carro na BR e o carro bateu. E o filho dela, meu primo também, morreu. Puta que pariu. Né? E assim, ele tinha 1 ano e pouco de idade. Ou seja, teve a batida de carro e a criança tava no colo. Bom, já sabe o que aconteceu, né? Sim. E aí, o que torna essa história mais assim, estranha, mais indo pro sobrenatural, é que eu não sabia na época, né? Um bom tempo depois, minha mãe me contou isso. Que essa minha tia, mãe desse bebezinho que morreu no acidente, quando ele nasceu, ela levou esse bebezinho lá na minha avó, essa minha avó que é rezadeira. Porque sempre que as crianças nasciam, levavam lá pra ela dizer se a criança ia ter saúde, se ia ter algum problema, se ia acontecer alguma coisa. Aí ela viu a criança, rezou pela criança e tal. Aí depois que a minha tia foi embora com a criança, a minha avó vira pra minha mãe e diz: é um anjinho, né? Pena que não vai ficar muito tempo entre a gente. Mudando um pouco do assunto de demônios e fantasmas e tudo mais, uma coisa que me assusta, que apesar de assim, me assustar, eu não tenho medo de fantasmas e demônios, me leva a dar susto, mas não tenho medo. Você tem receio. Uma coisa que realmente me dá medo são tipo coisas de alienígenas ou coisa do tipo. Puta, isso cara. Eu tenho pavor. Beijo, Leandro. E uma vez uma vez eu tava aqui em casa também, tava com a minha mãe, tava eu na lavanderia, eu tava limpando a lavanderia e minha mãe tava limpando a garagem da frente de casa. E aqui onde eu moro tem muito mato, né? Muita árvore pra tudo que é canto. E eu tava limpando a lavanderia e daqui a pouco, sabe quando deu um brilho muito forte assim? Meio que ofuscou, eu olhei pra cima, tipo, e atrás das árvores, globo, era uma bola gigantesca, só que ela era espelhada, não tinha, tipo, janela, não tinha luz, não tinha nada. Era só uma bola espelhada, nada mais do que isso. Eu olhei e comecei a gritar, chamando minha mãe. Eu gritei, mãe, comecei a gritar, tipo, desesperadamente. Só que ela não veio, o que eu fiz? Da onde ela tava, tem a mesma visão da lavanderia. Eu vou correr. Vou até a minha mãe pra fazer ela olhar pra aquela coisa, que era gigante, gente, sem brincadeira, era gigante. As árvores que dá pra ver daqui, elas são enormes, e, tipo, tava atrás delas, ultrapassando, tipo, o dobro do tamanho, se não maior. E eu saí correndo da lavanderia, passei pela cozinha, pela sala, aí passei pela porta, entrei na garagem de casa, aí eu peguei minha mãe, puxei ela, falei, mãe, olha aquilo, no que eu falei já não tinha mais nada. Sempre assim, né? E eu tava, quando alguém tipo, vai tremendo, ver, eu tava tremendo, eu tava, tipo, desesperada. E eu me, nossa, o que aconteceu? Eu falei, mãe, eu juro pra você que eu acabei de ver um negócio gigante ali, e vim correr pra te mostrar, mas não tá mais lá. Aí ela falou, sério? Credo, Beethoven, não. Credo. Enfim. Nossa, ele mandou um ET aqui ao vivo. Mandou. Vai ilustrar a história. E aí, ela falou assim, ó, eu não acredito, mas pelo seu desespero eu tenho certeza que você viu alguma coisa, porque sem brincadeira, eu tava desesperada, eu tava tremendo, tipo, muito, eu tava muito, meu Deus do céu, que merda que eu acabei de ver. A pior história, o pior dos acontecimentos é quando não tem testemunho. Porque aí você passa por louco, você passa por louco, você, ninguém acredita, tá bom. Você começa a não acreditar em você mesmo. Você duvida também de si mesmo. Era mesmo que eu vi. Era de dia, era tipo coisa de meio-dia, 1h da tarde. Era 100% espelhado, era espelho, um espelho redondo, só que gigante.
O Profeta disse uma coisa uma vez que eu achei engraçado, interessante, quer dizer, né? Eu achei interessante no até hoje, que ele fala que a psicologia, eles dizem que a nossa mente tem uma série de mecanismos para proteger a gente de muito susto, medo e trauma de que a nossa razão não conseguiria explicar, né? Senão a gente ia travar. E isso acontece com trauma, com abuso, com uma série de coisas, né? E às vezes acontece, né? Funciona mesmo, existe isso no caso, né? Esse mecanismo que provavelmente cria pra bloquear. Racionalizar, né, cara? Porque senão a pessoa pira também. Você vê uma coisa que não é natural, você não. Eu tô imaginando, eu vi vulto, eu vi, tipo, é fruto da minha imaginação, não aconteceu de verdade. Essa era gigantesca, a gente não tem noção do tamanho, era enorme. Eu vi uma vez um negócio algo parecido. Por sorte, uma pessoa também viu no mesmo dia e eu achei que eu tava louco, mas não tava. Então eu fiquei contente, né? Isso aconteceu na época que eu morava Profeta, Rondônia. Eu tava voltando na casa da minha namorada, eu tava morando na Rondônia, eu tava na Zona Leste, Porto Velho, dando aquele rolê de ônibus. Né? E aí, isso era tipo fim de tarde, 5h30, 5:45. E aí eu olho pro meu lado direito, eu tô no ônibus, eu vejo tipo uma coisa, um brilho no céu. Incandescente, meio fogo, e ele vai descendo e depois ele some. Ele deixa um rastro e some. E eu olho pra aquilo e fico, porra, que é isso, mano? E sabe quando você olha, você não acredita? E eu olho um tempão, ninguém repara, ninguém olha pro lado e fala, mano, eu não vou gritar, eu não vou chamar a atenção de todo mundo, eu não conheço ninguém, não vou pagar de louco aqui no ônibus, né? Eu olho aquilo e fico calado, sozinho, beleza. Não sei o que era. Podia ser um balão pegando fogo, alguma coisa, qualquer coisa do tipo. Mas era muito estranho de tudo que eu já tinha visto. Eu já vi balão pegando fogo, eu já vi estrela cadente, eu vi um monte de coisa e não parecia nada com o que eu já tinha visto. Aí, eu falei com uma amiga minha, uns 2 dias depois, ela falou, puta, mano, esses dias eu tava lá em casa, eu tava arrumando as coisas, daqui a pouco eu vi um negócio no céu, descendo, pegando fogo, mas não era. A descrição dela bateu certinho com a minha. Eu perguntei, que hora que foi isso? Umas 5h40, eu acho. Que dia? Uma quinta-feira. Puta, você viu? O quê? Eu também vi. Eu falei, nossa, não acredito, a gente falou. Meu Deus, foi demais, cara. Tomei um puta susto, ela também viu, então arquivo X, I want to believe. É um negócio meio. Tá ligado? Cara, essa é uma frustração que eu tenho muito grande, porque assim, eu, diferente da Laila, eu morro de medo de espíritos e se o demônio resolver aparecer na minha frente, então tchau Marcelo, né? Acabou. Mas alienígenas não, alienígenas é uma coisa que eu gostaria muito de ver, que eu não tenho, pelo menos já que eu não vi nada, eu não tenho o menor medo. Né? Mas eu gostaria muito, eu viajo, cara, eu gosto de viajar à noite pra ficar olhando o céu na esperança de ver alguma coisa. E nunca tive nenhum vislumbre. Você sabe que alienígena é assim, né? Ele só aparece quando você não quer. Se você procurar, você não encontra. Ele é meio troll, né? Você tá menos esperando, ele aparece. Em outra encarnação, ele foi um índio que correu em direção às caravelas, né? Veja. Barcos gigantes. E ninguém... cala a boca, Marcelo. Você tá louco, cara. Não, eu tô falando sério, pô, olha lá. Você fumou o cachimbo da paz. Senta aí, né? Senta aí, cara. O Mandrake mandou aí, né, do negócio da brincadeira. Deixa eu explicar só o que acontece na brincadeira. É uma brincadeira que quando você termina, a pessoa com quem você está fazendo a brincadeira, ela está de olho fechado e ela não sabe o que vai acontecer. No final da brincadeira, ela levanta os braços, ela de pé, ela levanta os braços sem ela perceber. Como é que é? Como assim? Entendi.